Paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz, eu tô aqui com a minha amiga e pastora Cíntia, né? Paz do Senhor! Tô muito alegre que a gente vai poder hoje ter esse momento gravado, né? Sobre falando da palavra, mas a gente sempre gosta de conversar sobre as coisas de Deus, né, Cí? Sim, Sempre é muito bom. E esse livro é um livro lindo, né? Sim, É um muito livro... maravilhoso. É maravilhoso. Então, esse livro, esse vídeo é para motivar você que tá indo na leitura da Bíblia com a gente, né? Nesse desafio de ler a Bíblia em 10 meses. Quem tiver adiantado, na hora que ver esse vídeo, vai relembrar. Quem tiver atrasado, quando chegar no momento, vai relembrar. Fica gravado aí, né? Sim, pra quando estiver precisando de um Ajuda momento bastante. de ouvir a palavra de uma mulher comentando. É muito gostoso. Esse bate-papo aqui é para abençoar, né, a sua vida e para nós também sermos abençoadas, né? Em nome de Jesus. Então vamos começar fazendo uma oração e depois nós vamos conversar sobre esse livro tão lindo, né? Quer orar, Sim? Pra gente começar? Posso orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, aprender e repassar este conhecimento, Senhor, para o Teu povo, ó Pai. Que possamos, Senhor, edificar a vida de muitos nesta manhã, ó Pai. E que esse estudo, que este ensino, Senhor, que esta compreensão nesta manhã venha alcançar muitas e muitas almas, ó Pai, para o Teu reino, Senhor. E que venham trazer clareza espiritual, ó Pai, para o Teu povo. Nos dê, Senhor, um bom entendimento, uma boa compreensão deste ensino, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Ruth é um livro gostoso, que ele é um livro curtinho, né, Sim? É um livro muito bom. É um livro que fala sobre história de amor também, né? Sim. Eu acho muito legal. É uma bênção. E você quer começar comentando alguma coisa? Aqui bem no comecinho, no capítulo 1, né? Bem no comecinho mesmo aqui, né? Você tá falando de Elimeleque, que é o marido de Noemi, que ele tá saindo lá da terra dele, né? Você quer comentar para ir para outro lugar? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, esse processo dele, da saída da terra dele de Israel, né? De Noemi, da família dela, sair. Eu acho que a princípio saiu ele e ela, né? Acho que não tinha dos filhos. Não tinha, pelo não que tinha, parece. eles nasceram, os parece dois filhos, que saiu Moab, eles nasceram, acho que... ele saiu ele com as mulheres, 2 filhos. Talvez fossem pequenos os 2 filhos, né? Que saiu ele com os 2 filhos. Isso, Talvez fossem pequenos, né? Sim. Daí eles saíram fugindo de uma fome que estava tendo na terra de Israel, né? Que era um tempo de castigo do Senhor por desobediência, né? Que Israel estava em uma fase de desobediência, não querendo buscar o Senhor, né? Não querendo buscar o recurso do Senhor, não aceitando como o Senhor queria que eles vivessem, né? Ia ser muito mais fácil se eles ficassem ali e vivessem como o Senhor queria, né? Mas infelizmente eles preferiram buscar outro caminho, outro refúgio por si próprio, né? E acabaram em Moab, uma terra estranha, uma terra onde era tida como pessoas faziam rituais humanos, era uma terra muito imunda, né? Até estávamos conversando que é da descendência de Ló, né? Que veio uma maldição ali através das filhas de Ló, né? Então é uma geração que foi muito imunda ali naquela terra, né? E infelizmente eles foram para aquela terra, né? Não sei por quê, por que eles escolheram estar lá, mas enfim, foram para lá, né? Começaram a vida deles e juntamente Noemi, que era uma serva do Senhor, né? Eu fico pensando, que papel difícil de Noemi, né? Porque, como esposa, né? Porque eu e a Cia, a gente acredita muito, a gente sempre fala sobre a submissão, né? Sobre estar debaixo da bênção do marido e tal. E eu imagino, né? Ele fala assim pra ela, nós vamos pra uma terra, que nem você falou, uma terra terrível, né? Uma terra, né, de Moab, e eles fogem pra lá de uma situação. Imagine a aflição Imagina do coração essa mulher, dela, né? E ela pensar, né? Eu fico pensando, como se manter... seguindo a palavra de Cristo, como manter aqueles filhos no caminho do Senhor. Eu acho que para ela não deve ter sido fácil. Para nós, como mulher, né, se mudar de um lugar para o outro, de um bairro, qualquer mudança. Nós nos adaptamos às nossas rotinas, né? Imagina um lugar estranho, é muito mais né? fácil a gente formar uma rotina no nosso ambiente, perto dos nossos familiares, dos amigos, dos amigos. Meu Deus, como é mais fácil, né? Então, novos desafios, mudanças sempre traz pra gente, né? Traz uma certa insegurança, traz um certo medo, não é mesmo? Mas como ela era uma mulher de Deus, uma mulher sábia, acredito eu, pelo livro todo, ela se mostra uma mulher muito, muito sábia, muito prudente, né? E é algo que a gente já tira como lição, não é? É prudência.
Tanto é que o Senhor guardou ela, né? Guardou. Guardou ela e guardou a casa dela, mesmo o ato do esposo dela estar indo para uma terra que não era do Senhor. Uma terra que o Senhor não habitava, né? Que o Senhor não se agradava, não é mesmo? E aí a gente vê que ela foge pra lá, e o marido dela leva pra lá junto com os 2 filhos, né? E aí esse marido morre-se. Olha que situação, Meu ela Deus com do 2 céu. filhos, né? Ele Eu acho já que eles eram grande, já né? grande, né? Os filhos dela até, acho que se casam, não sei se casam após a morte do marido, isso mesmo. Mas a primeira pessoa que ela perde é o marido. Sim. Meu Deus do céu, que situação, né? Meu Deus, imagina a aflição, né? Provedor, né? Em uma terra estranha. Uma terra estranha. Não deve ter sido fácil. Não deve. Eu não sei qual que seria a situação, né? Por mais que ela tinha os filhos, né? Que também seriam os provedores daí seguintes, né? Seriam os seguintes, eles casam, né? Os 2 casam. E iam manter ela, né? Mas a base dela, que instruía, né? Que ela tinha um companheirismo, né? Que ela tinha um refúgio, né? Porque eu vejo isso no relacionamento, né? Nosso relacionamento, no nosso cônjuge, a gente tem que ter um companheirismo, a gente tem que ter uma segurança. Eu falo sempre isso pro meu esposo, que eu falo, obrigado, meu esposo, meu bem, meu amor, que você me traz isso, você me traz um refúgio, você me traz uma segurança, eu posso descansar, porque eu sei que eu tenho você para me ajudar a seguir. Ela perdeu isso, né? Ela perdeu esse apoio. Apoio. E ela estava numa terra distante, né? Então ele que era o provedor, ainda mais naquela época, né? Que o homem, né, era, né, bem a figura central. Sim. E aí aí os 2 filhos dela casam, né? Que um casa com a órfã, o outro casa com Ruth. Sim. Mas só que os 2 filhos morrem. Meu Deus do céu. Eu não sei como, né? E ela se vê sozinha ali, né? Uhum. Eu não sei como é que será, como é que ficou a cabeça dela, né? Você percebe Eu acho que foi assustador, né? Foi assustador, acho que foi sombrio. Eu acredito que a primeiro instante deve ter perdido um pouco a fé, deve ter perdido um pouco a alegria de viver, né? A gente vê isso depois dela em algumas falas dela, ela perdeu por um momento, ela esqueceu um pouco do nosso Criador, ela esqueceu um pouquinho, o Senhor estava sempre ali, eu acredito, mas ela esqueceu um pouquinho por causa da dor, né? A dor faz isso com a gente, a dor faz a gente esquecer um pouco de quem a gente é, né? Da força que o Senhor nos dá, né? A dor, ela judia da gente em muitas fases, em muitos momentos, mas como ela já tinha uma vida com o Senhor, essa presença do Senhor não se afastou dela. Quando ela solicitou, ele estava ali, né, Tati? Isso é lindo, isso é maravilhoso. É lindo. E aí, quando ele morre, a gente vê que ela tá voltando, né? E quando ela volta, aí as noras dela, eu acho que ela devia ser uma boa sogra, né? Porque as noras dela... Minha neta como sogra. Vai ter 3, né? Vou ter 3. Quer dizer, um genro e duas noras. Vou ter 2 noras. Que o Senhor me ajude. E vou ter um genro que, pelo jeito, já tá até certo por aí, né? Meu Deus do céu. Vamos ver. É muito legal porque você percebe que ela foi uma boa sogra, porque tanto Orfa quanto Ruth vão com ela, né? Algo lindo que o Senhor me deixou, me fez notar quando eu estava lendo, né, sobre ela, que aqui eu até marquei. As primeiras impressões que eu tive sobre o ato de Ruth, na verdade aqui o ato de Ruth acompanha ela, né? Eu falo de Noemi. Noemi, ela estava triste, né? Estava angustiada ali, só que ela continua amorosa. Ela continua gentil com a Ruth, com as suas noras. Ela pensou na família. Eu falei, meu Deus, que mulher linda, né? Com dor, sofrendo. Viúva, sem os filhos, né? Sem os filhos, ela podia falar... Não teve netos, nada. É como se a geração dela estivesse acabando, né? Acabou. As noras não é filha de sangue, né? Apesar de que quando casava, eu acredito que morava com a sogra, né? Morava com a sogra. Então acaba passando a ser família, né? Mas elas não tinham vínculo sanguíneo, elas não tinham obrigação. Não teve filhos, né? Não teve netos, né? Não tinha. E essa sogra se mostrou amorosa, ela se mostrou gentil, ela se mostrou cuidadosa, ela se mostrou como uma mãe, né? Ela não era sogra dessas meninas, ela era uma mãe para elas, né? Ela zelava dessas meninas como uma mãe. Então, ela como uma mãe que não tinha mais o que dar para essas meninas, ela até ofereceu que voltasse para suas terras, né? Fiquem aí mesmo, né? Ela estava indo embora. Volte para os seus pais, volte para sua família. Viva a sua vida, né? Continuem aqui, né?
procurem buscar, né, ajuda de alguém que possa te ajudar, porque eu não posso mais, né? Mas teve empatia, né? Você entendeu? Eu falei, como que pode, né? É só uma mulher sendo do Senhor, na fase que ela tava, no momento que ela tava. Numa terra de um povo duro, né? Duro de coração, né? Que não pensava em ninguém. Não, eu acredito que eles não tinham amor pelo outro, né? Nós vemos muito que eles eram uma terra de... Não tem como você ter amor pelo outro se você não tem Deus. Eu não consigo acreditar. Com interesse, né? Sim, eu acredito que seja o interesse. Você pode até ter um cuidado, um zelo pelo outro, assim, mas na hora que o outro virar a cara, na hora que o outro fizer algo... Porque nós somos humanos humano, né? E acabamos errando. Então, eu acredito que num ato desse, a pessoa não vai ter... não vai saber como lidar. Uma pessoa que não tem Deus, ela vai fazer o quê? Vingança. Não quero saber mais. Não quero mais conversar com você, não quero mais vínculo com você. Você não conte mais comigo. E ela não. A gente vê claramente que ela foi muito bem ensinada pelo Senhor. Ela poderia até ter falado assim, não quero nenhum contato com vocês são moabitas, desde que eu tô nessa terra só veio maldição. Sim. Ela poderia ter tido uma rejeição, mas na verdade ela tem um amor e um cuidado mesmo. Realmente, como você falou, ela agiu como uma mãe, né? Uma preocupação. Uma mãe maravilhosa. Foi incrível. Mas Ruth grudou, órfã, né? Resistiu, mas voltou. Ela queria agora, ter ficado, Ruth, mas ela não, acabou não teve aquela... não tendo firmeza. É que a Ruth, eu acho que a Ruth, além de ter sentido todo esse amor, Ruth se converteu ao Deus de Israel, né? Então Ruth fala assim, onde ela você não foi convencida. Não foi só convencida. Eu acho que a órfã foi convencida, né? Foi um amor mais profundo, né? Tanto que ela fala, onde você for, até tem umas músicas que o povo canta no casamento, né? Onde quer que você for, eu também irei. Onde quer que você morra, né? Tipo assim, o seu Deus é o meu Deus. E ela gruda e ela vai embora com o Noemi. Que isso, né? Que fidelidade. Que fidelidade. Fidelidade linda. Antes da gente continuar falando de Ruth, né? Que depois o livro vai passar bem pra Ruth agora. Mas antes da gente entrar no capítulo 2, teve algo que você falou muito bonito, que ela ficou muito triste, Noemi, né? Que Noemi chegou um momento que não conseguiu ver Deus. E isso eu acho que traz uma reflexão pra gente. Porque tem momentos na nossa vida, e talvez até alguém que vai assistir, né? Assim, em algum momento, como fica no YouTube, pode ser que daqui 1 ano, 10 anos, alguém vai estar em nome de Jesus. assistindo, né? E às vezes alguém tá passando por uma situação assim como Noemi, se sentindo amargurada, né? De não ver Deus. E quando você falou que ela não conseguiu enxergar Deus, é muito interessante. Porque tem um versículo, quando você vê, parece que ela até tá culpando a Deus em alguns momentos, porque na hora da dor, tem hora que você não raciocina direito. Eu posso dizer porque eu já passei por isso. Mas lá no versículo 19, mais ou menos, para baixo, no versículo 20, ela fala pro pessoal, quando ela chega lá em Israel, as mulheres falam, olha, Noemi chegou. Toda feliz, né? O que significa o nome de Noemi? Acho que você falou pra mim. É mansa, isso? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ela até chegou a falar sobre o significado de Noemi agora. A Ruth é amizade. Noemi, eu tinha gravado, mas eu já esqueci. Só um minutinho. E aí, quando ela chega lá, as mulheres falam, nossa, a Noemi chegou. Aí ela fala, não me chame de Noemi. Ela era agradável. Agradável, olha só. Então imagina, Noemi chegou, uma mulher agradável. Porque os nomes as pessoas tinham essa visão dela, né? Uma mulher agradável. Mas aí ela fala assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque ela fala, o Deus Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Meu Deus. Porque ela tá tão triste que ela tá tentando até ela não sabe nem quem culpar. Ela tá falando, foi Deus que fez isso comigo. E às vezes a gente, né, assim sabe, passamos por momentos de processo de dor no ano passado, e tem horas que você quer até culpar Deus. Então, seria mais fácil culpar Deus, ele que é o criador de todas as coisas, por que não? Mas só que na verdade foi o marido dela que foi para uma terra estranha. Sim. E às vezes isso acontece com a gente tá passando situações que às vezes é luta da vida, mas às vezes é nossas próprias decisões, né? Assim, então, eu achei muito interessante você falar, ela não tem enxergado Deus, e realmente fala muito claro, tem né? algo que o Senhor me deu, eu tava conversando ontem com uma pessoa e foi bem isso. A pessoa estava chateada porque ela estava carregando fardos que não é dela, foi isso que ela me falou. E na hora o Senhor me deu algo muito interessante. O Senhor tem me ensinado que nós não devemos carregar o fardo do outro. Todas as consequências dos nossos atos somos nós que devemos pagar. O Senhor não quer que nós venhamos a carregar o fardo de ninguém. O que nós devemos fazer como cristão é orar. Sim, devemos, isso é obrigação. Ensinar, dar se a gente sabe, né, se a gente já conheceu do Senhor como é para fazer, para ensinar essa pessoa, ensina. Se não sabe, busque do Senhor para que possa ajudar, ensinando.
mostrando o caminho, trazendo a verdade até a pessoa. Mas carregar o fardo por ela não. Porque o Senhor não quer isso da gente. O Senhor já nos dá os nossos próprios caminhos para percorrer, as nossas próprias escolhas. Então nós devemos carregar as nossas escolhas. Se nós fazemos uma escolha, um trajeto que vai para um bom caminho, amém. Se nós fazemos um trajeto que vai para um caminho mais difícil, amém também. Somos nós. Mas eu não posso pegar o fardo do outro. Eu posso ajudá-lo em oração, mas carregar não. E é isso, o Senhor me deu isso e é mais ou menos isso, né? E é isso que a gente vê que acontece, né? Se você falando, eu tava pensando aqui nisso, porque Ruth vai com Noemi, né? E Ruth, Noemi tá num momento de tristeza, depressão, né? Mesmo sendo uma mulher de fé, uma mulher incrível, que ela ganhou essas noras para Jesus. Ela ficou todo o tempo lá, né, em Moab, lá, e ela não adorou os deuses lá deles, ela não tal. se deixou contaminar. Ela tá amargurada, gente, que é normal, ela perdeu o marido, os 2 filhos, e tá voltando pra terra dela com uma mão na frente e outra atrás, né? Mas essa história é linda também, porque ela tá voltando pra terra dela. Tá voltando, é aquilo que você falou pra mim hoje. É. Quer ficar... Você pode cair. Cair, eu falo assim, de tristeza. Você pode ter seu momento difícil. Só que caia nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. É isso, ela tá voltando, né, no lugar de socorro, né? O esposo da Tati sempre fala isso, Fê. Caia nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Fica isso lá. Tem sustento pra gente. Né? E ela tá voltando pra lá. Eu falo, pro uma povo coisa dela, que o Senhor né? tem me ensinado também. A gente não pode se fechar no quarto. Eu tenho um louvor que eu gostava muito, daí eu comecei, meu esposo sempre fala pra mim, para amor, isso tá errado. Que é do Leandro Borges, ele fala, fecha a porta do teu quarto e ora. O Senhor nos ensina que a gente deve fechar a porta do quarto e orar. Mas no momento de angústia a gente não pode se fechar. A gente tem que procurar ajuda. Tem que dividir. Até a Bíblia fala, né? Às vezes a pessoa não vai saber muito o que fazer, mas procura ajuda de quem pode te ajudar. Você não vai sair Não vai colocar falando nas redes sociais, né? Não, isso é imprudente. Nós precisamos buscar ajuda de quem... A gente sempre, o Senhor sempre vai colocar pessoas na nossa vida pra nos ajudar. Sempre. O Senhor nunca vai nos desamparar. É incrível isso, não é, Tati? Coloca. O Senhor sempre coloca pessoas pra nos apoiar, pra nos carregar, sabe? Eu lembrei até da passagem de... Acho que foi Moisés que estava no monte, que tinha que segurar os braços dele pra não guerra, Pra poder o Senhor continuar ali manter a guerra, Quando ele tava com a mão levantada, o povo tava vencendo. Então a Arão que vinha segurar. Isso, o Senhor manda pessoas pra nos ajudar a passar. Só que essas pessoas só se chegam a nós quando nós permitimos, tá? O Senhor tem isso também. Ele sempre vai mandar ajuda. Mas você esteja de coração aberto. E tem que confessar. Até a Bíblia fala confessar a culpa uns aos outros, né? Tem um versículo de Salmo que eu gosto bastante, não vou saber onde tá, mas eu acho incrível. Quando eu descobri esse versículo, que fala que Davi fala que quando eu me calei, até os meus ossos doíam. Quando ele não se falava nada pra ninguém. Gente, a pior coisa é você se calar. É terrível. Doente. Você fica doente, né? Você fica doente. Tem outro versículo lá, tipo assim, se você tiver, tipo assim, 3 pessoas junto, cordão de 3 dobra. O pessoal usa muito pra casamento. Eu até acredito que essa questão de se fechar seja uma brecha do inimigo. Eu acredito. Você se isola. Porque você pode perceber, né? Muitos que se fecham, que não querem se abrir, só adoece. Não resolve o problema. A pessoa que ela tá com problema e pede ajuda, não é que vai resolver na hora. Mas ela vai passar por esse fardo com muito mais facilidade. Vai doer menos, vai resolver no problema, não vai postergar esse problema, ele vai ser resolvido, né? Dói muito menos. É muito melhor. Né? É como você vai dividindo a carga, né? É o que você falou antes. Você não vai pegar um problema de uma pessoa e trazer pra você. Não. Você vai lá e falou o seu problema pra pessoa, a pessoa vai pegar com ela. Não, mas é uma carga mesmo, é um jugo, né? Então, tipo assim, eu tô levando algo muito pesado no meu ombro, aí eu falo pra si, então nós dois estamos dividindo o peso, né? E aí eu posso falar algo que você não tá... Como você tá doendo, você não está atento. Vai acontecer isso aqui. Por mais que eu não esteja vivendo a sua dor, o Senhor traz para nós algo que vai te fazer refletir. É exatamente isso. É lindo. Nossa, lá no final a gente vai voltar nessa fala, não vamos esquecer que acontece isso com o Noemi lá no final. Deus é maravilhoso. E aí você percebe então que aí eles chegam lá, e aí falando sobre isso, a dor de um, dor do outro, você percebe que a Noemi tá com uma dor muito forte no coração dela, meio sem reação. Ruth é assim, ó, Noemi, às vezes Ruth não conseguia resolver o problema de Noemi, mas Ruth fala, eu tô aqui, e Ruth, ela fala, eu vou trabalhar. Eu vou lá pro campo pegar
as espigas, né? E quando ela tá lá pegando as espigas, né? Algo incrível acontece, que aí aparece um Boaz da vida, né? Meu Deus, Boaz abençoado. E aí Boaz olha pra ela Que lá, é né? a pessoa aí, ó. Tá vendo o Senhor preparando ajuda? Né? É incrível, né? E parece que ele se apaixonou, né? Sim, porque ele, na hora que ele olha, quem é aquela mulher? Sim, né? Foi notável, né? Ele olha ela não pra foi ela uma despercebida. E olha que ela estava, pelo que a Bíblia apresenta pra nós, ela estava sem... eu acredito que ela não estava com as melhores vestimentas. Não estava produzida, não estava trabalhando, ela gente. Estava trabalhando era uma viúva. Né, trabalhando numa viúva, né? Que fica o semblante né, até triste. Muda, né? Quem triste se produz? Quem que triste consegue, mesmo que se produza, consegue transparecer? Muda fácil, você fica feia. Ela estava sem o esposo dela, em óbito, com a sogra numa terra estranha, que era o povo de Israel. Agora mudou, né? E ela estava ainda com uma sogra, digamos, em depressão, triste, né? Passando por uma luta. E ela ainda ia pegar as sobras, né, Cí? Que eram as espigas que caíam, né? Mas ele se encantou, né? Sim. E algo que o Senhor me revela sobre Ruth também, que eu falo, meu Deus, que mulher maravilhosa. Eu vejo algo que eu tenho pedido ao Senhor. Eu vejo ela com atitude. Ela é uma mulher de atitude. Trabalhadora, isso é muito trabalhadora. Demais, ela não tem tempo ruim, que é a de Provérbios, né? A mulher de Provérbios. Porque ela é Noemi que manda ela trabalhar, ela que fala que vai, né? E lá atrás, quando ela decide acompanhar a Noemi, mostra a atitude que ela tem. Ela podia ter voltado. Quando ela decidiu ir com Noemi, ela podia ter parado e pensado, nossa, é verdade, eu posso ficar na minha terra. Porque na minha terra eu vou ter mais oportunidade, eu já sei como fazer. Vou ter minha família, Vou ter minha família, eu já sei como fazer. Eu já sei pra onde ir, né? Eu já sei como eu vou recomeçar. Eu já conheço fulano, já conheço cicrano. Eu posso até morar por um tempo na casa de alguém. Eu posso fazer a minha vida aqui, verdade. E a minha sogra volta pra família dela, que vai ter lá, e amém, né? Mas não. Ela teve amor, que ela aprendeu a amar de verdade. Ela aprendeu a amar. No coração dela tinha amor. Ela não só simplesmente falava. Ela não tinha uma vida de falar que amava. Ela se converteu de verdade ao Deus de Israel. Eu quero estar com esse povo, né? Ela amou Noemi de uma tal forma que ela deixou eu, né? Ela esqueceu eu. Ela falou, não, eu também posso ter oportunidade lá. A minha sogra precisa de mim. Como que ela vai recomeçar sozinha? Ela pode estar com a família dela lá. Mas e o trajeto até chegar lá? É um trajeto longo. Ela pode passar fome, só que eu tenho vida ainda, eu tenho força, eu tenho fôlego, eu sou nova, né? Eu acredito que ela pensou tudo isso. Então eu falo, ela é uma mulher de atitude, de coragem, uma mulher íntegra, né? Que ela podia ter, também, como era uma terra perdida, ela podia vender o corpo, que era água natural naquela época. Ela poderia, né? Ela poderia ter feito muitas coisas, porque eu acredito que ela era uma mulher muito bonita. Muito bonita, né? Muito bonita. Porque eu acredito. Ela se destaca. Ela se destaca. Boaz, né? É tão legal que quando você vai ler, é uma história de amor linda, né? Sim, é maravilhoso. Mas você vê que no primeiro dia, Boaz já chama ela pra almoçar, né? Lá na frente ele já faz até, dá um jeito de ele ser o outro resgatador não aceitar ela, né? Mas se você aceitar, depois a gente vai chegar lá. Vai chegar lá no próximo. Mas é que é uma história de amor muito linda, né? É lindo. E no primeiro dia, ele já leva ela pra almoçar. Né? E ele também foi espertinho, né? Porque ela realmente devia ser uma mulher agradável. Mas é interessante que ela deve ser uma mulher mesmo de atitude, que você falou. Ela devia ser uma mulher agradável. Eu acho que mesmo ela sendo uma viúva, ela não estando tão, com certeza ela não estava na melhor beleza dela. Devia estar triste, né? Ela devia estar meio perdida ali no meio, né? Mas uma coisa, ela sabia falar. E as pessoas já estavam falando dela, porque ele vai lá e pergunta pro rapaz, quem que é essa moça? Todo mundo já conhecia. Aí todo mundo já sabia a história dela, né? Se não soubesse, se fosse diferente, se ela fosse quieta, arrogante, chata, todo mundo já conhecia a história, ela já tava tendo uma boa fama, né? Nossa, e aí isso faz a gente pensar um pouquinho sobre nós, o que tem falado de nós, da nossa ausência. Porque ela tava lá trabalhando, né? Meu Deus. O que falou da gente quando a gente não tá perto, né? Isso é uma coisa que ela tinha uma boa fama. Aí todo mundo falou bem dela pra ele. Aí ele vai lá e já chama ela pra almoçar e ela conversa com ele tranquilamente. Ela não fica, toda acanhada. Você percebe que ela fluiu a conversa, né? É incrível, assim. E essa reflexão pra nós, né?
o que tem falado de nós. E ela, qual a primeira que é a nossa instante, ela não postura. conhecia Boaz, ela não sabia Não que ele era resgatador. não, ela nem Que imaginava. era parente, na verdade. Ele não, a princípio ele não era resgatador, né? Ela Ele não era tratou parente. com interesse, ela não tinha interesse. Nenhum. Né? Ela era humilde, né? Era humilde mesmo. Humilde. E aí traz. Ela estava agradecendo pela oportunidade que ela estava tendo de pegar as migalhas. Olha que lindo isso. Nossa, lindo. O Senhor não fala que é para ser fiel no pouco, que no muito eu te levarei, né? Te levantarei, te colocarei, né? Então ela fez isso. Olha que lindo, gente. E é tão bom a gente ser grata, né? E não tem algo que alcance, não tem nada melhor que alcance o coração do Senhor do que a gratidão. E uma coisa que é interessante, que é o coração dela. Tem um versículo que fala assim, ó, é quando ela pega, que ela não vai dizer, no capítulo 2, versículo 18, fala que daí ele leva ela pra almoçar e a sobra da comida, da refeição, ela leva pra sogra. Coisa linda. Além das espigas, dessas coisas, ela pensa no estava outro. atenta. É o que você realmente falou assim, ela pensou, e a minha sogra? Como a minha sogra vai ficar? Eu vou cuidar dela. O propósito dela de acompanhar era cuidar da sogra. Era cuidar da sogra. Não era nem dela, né? Ela sabia que ela de repente nunca mais ia casar, ou pode ser Talvez, que sim e tal, mas ela foi no momento pra cuidar da sogra, né? De Noemi, que tava num processo de dor, né? E ela, acho que às vezes até uma gratidão de tudo que a sogra dela já tinha feito por ela também, né? E é muito legal a gente pensar nisso. É o que você falou, ela nem sabia que Boaz ia ser o resgatador dela. E ela conversou com ele, tratou com educação, assim como todas as pessoas. Sim. Então, às vezes, uma pessoa está passando na nossa vida hoje e a gente não sabe o quão importante vai ser aquela pessoa. Por isso a gente tem que tratar todo mundo com igualdade, né? Todos. Todo mundo. A gente não sabe o dia de amanhã. Você quer saber até uma criancinha, né? Até uma criancinha. Aquela respeito, criancinha lá pra... né? Sim. Eu tenho 3 filhos e às vezes eu me vejo, eu falo, Senhor, eu preciso ser mais prudente com eles. Porque eles me ensinam a ser dessa forma. Às vezes eu vou tratando como mãe, né? Corrigindo. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E de repente vem o Benjamin e fala, mamãe, eu te amo. Vem a Isa e fala, mamãe, vem brincar comigo. E vem o Tony, né? E brinca e agarra eu. E eu naquela seriedade, né? De querer ensinar eles, de colocar eles num bom caminho, acabo me fechando pra receber esse amor todo, né? Então eles vêm e me quebram. Falo, meu Deus, olha, por que eu tô sendo tão dura se eles são tão moles de coração? Né? Então verdade. eu podia ser mais maleável, né? Então a gente tem que, desde uma criancinha até um senhor, trabalhei por muitos anos na rua. Eu lidava com muitos senhores. Muito, eu vendia queijo na rua, né? E como eu lidava com o senhorzinho e como era bom pra eles. Pra mim era bom, mas pra ele era gratificante o dia que eu passava lá, não por minha pessoa, mas porque eu conseguia dar a atenção que eles precisavam. Que muitas das vezes a família já não estava tendo mais tempo. Mas não era nem o fato de eu passar lá e trazer o queijo que eles gostavam, né? Mas o tempo. Às vezes uma rua que eu faria em 1 hora, em 20 minutos eu demorava 1 hora. Porque era o tempinho que eu levava com cada um, né? Que eu cuidava, que eu conversava e aprendia e crescia, né? Formei um vínculo maravilhoso com cada um. E é isso aí que você falou, tem que cuidar. Tem que zelar de todo mundo, independente se é como a gente quer ou não. Que às vezes a gente quer andar com pessoas do jeito que a gente quer. Né? Mas isso é chato. Que fale como a gente, que pense como a gente. Porque se a gente concorde com a realidade, é muito legal a gente lidar com pessoas que são diferentes. A gente cresce. A gente cresce com o diferente. Amadurece. Porque igual pensa igual. Agora o diferente, eu muitas vezes sou confrontada em algumas coisas, nossa... Você fica com raiva na hora, porque você é confrontada. Nossa, eu fico muito brava. Você não quer mudar. Às vezes meu esposo me confronta, né? Ele tá me ensinando um esporte novo e eu lembro que nesse sábado eu não conseguia aprender uma coisa, eu chorei de raiva, assim, né? Tipo, ai, que raiva. E ele, mas a culpa era sua, que não tava prestando atenção, que tava sendo teimosa em uma situação. Saber, na hora eu fico com muita raiva, mas quando passa, você fala, nossa, é verdade, né? Tem razão. Então é importante a gente tratar bem até aquele que é diferente. E você falando-se sobre as crianças, às vezes é mais fácil a gente tratar melhor os de fora, né? Do que os de dentro. Porque hoje em dia a gente tem compromisso. Nossa. Não é? É o compromisso de pôr eles num bom caminho, né?
E aí a gente é complicado. tem que pensar nisso, né? A gente tem que Qual que é a nossa fama dentro de casa? Ai, meu Deus, vem que meu marido tá aqui pra responder a minha. Não pergunta pras Não pergunte. Não pergunta, não. Você, ó, se você perguntar da Si pra mim, a Si é maravilhosa pra mim, né? Tá, tive uma bênção. Agora pergunta pro meu marido pra você ver. Ai, Senhor. Né? Você pergunta pro pessoal, tá super animada, super falante. Pergunta pro meu marido, né? Vai acordar cedo, porque acordar tem que jogar da cama. Aí vem a verdade, né? Então, mas você percebe que Noemi, ela deve ter sido muito especial, né, Sim? Certeza. Porque a Ruth, a ponto de querer... Não tem dúvida. Porque tem gente que fala assim, nossa, não vejo a hora que minha sogra vai, Você quer saber? Eu acho que a Ruth só se tornou essa mulher toda aí abençoada por causa de Noemi. É por causa de Noemi. Ela não teve um ensinamento. Não é possível você ter numa terra perdida essa mulher. Essa mulher incrível. É quase impossível. Viu-se, né? E ela conhecia mesmo. A Noemi ensinou muito bem as coisas. Que a gente até estava falando pra você que nesse ano eu entendi que ela foi pegar as espigas que estavam caídas, porque foi um mandamento que Deus deu pro povo deixar um pouco das espigas da colheita para aquelas pessoas que necessitassem. Como é que Ruth sabia disso? Então. Porque Noemi ensinou as escrituras para ela. E ela guardava, né? Então ela sabia, né? Ela realmente aprendia. Por mais que ela esteve por um tempo em terras estranhas, ela guardou os mandamentos do Senhor, os ensinamentos. E ensinou, né? E ensinou, né? Não guardou só pra ela, né? Não, porque eu acredito que algumas coisas ela não podia praticar nessa terra estranha, né? Com certeza. Porque eles eram rivais, então se mostrasse... Eu acredito que se ela mostrasse muito que ela era... na verdade, não tinha liberdade. Eu acredito que ela não tinha liberdade para praticar. A terra de Moab, que era uma terra perdida, era uma terra onde não se respeitava a mulher. Né? A mulher não era respeitada. Em Israel, o Jesus ensina, né? O Senhor ensina a mulher a ser respeitada. É lógico que o homem sempre tem hierarquia, né? Eles eram um pouquinho mais, mas a cultura, Deus sempre cuidou da mulher. Sempre cuidou da mulher. Sempre colocou no lugar de honra. Sempre. Sim, a mulher era zelada. Tinha um zelo, você viu o cuidado agora já de Boaz, né? Sim, por que ele era assim? Não é à toa que ele era assim. Ele não era naturalmente assim. Ele foi ensinado, né? Já teve esse cuidado com ela, né? Então a terra que ela morava não tinha essa liberdade. Eu falo isso por causa de Ruth. Ruth foi criada em Moab, né? Ela só aprendeu por causa de Noemi mesmo, que era do Senhor, que era uma serva do Senhor, né? E não se perdeu dos ensinamentos de Deus, mesmo estando numa terra estranha. Mais um ensino para nós aí, mais um aprendizado, né? Independente de onde nós estivermos, onde estiver trabalhando, onde estiver estudando, na família, nos ambientes, a gente permanecer nos ensinamentos, né? Novamente eu falo dos meus filhos que eles me ensinam muito, hoje conversando com a Isa para ir pra escola, falei, filha, orando com ela, sempre ela no caminho, né? Falo, filha, que você nunca se molde a ninguém na escola, mas que você faça diferença naquele lugar. Ai, que lindo. Eu falando pra ela, por que, mãe? Porque você tem Deus. Você é diferente. Não deixe que ninguém te molde, mas você deixe que as pessoas se moldem em você. Você faça a diferença. Que as pessoas olhem você e queiram ser como você é. Não por você, mas porque Deus está em você. Nós temos a obrigação, como servas do Senhor, de aonde nós passarmos, nós fazemos com que as pessoas queiram isso. Queiram refletir, né? O Senhor, né? Não é que a gente é santo, nós não somos. Nós temos as nossas dificuldades, somos limitados. Pode ser que você me veja na rua algum dia, eu acabe tendo um dia mal, né? E acabe passando por você, não te cumprimente, vai saber. Sem querer, às vezes a gente tá num dia chateado. Pode acontecer isso. Ou a gente só não enxergou mesmo. Não enxergou, né? Os próprios olhos. Então, só que a gente tem que entender que nós temos a obrigação de transmitir o Senhor em nós. Nós devemos refletir a luz que há em nós, né? Verdade. Nós precisamos disso. E eu tenho tentado ensinar os meus filhos a ser dessa forma. Porque não tem coisa melhor. E desde pequenininhos, né? Porque às vezes você vê ela falando desse jeito com a Isa, às vezes você acha que a Isa é uma adolescente, não é? Qual que é a idade da Isa? 6 anos. 6 anos, ou seja, adolescente. Tem que ensinar em todo tempo, né? Sim, em todo tempo. Isso é muito legal você ouvir, que às vezes a mãe fala, vou esperar meu filho ter uma idade maior. Não, é desde sempre, né? Você em todo tempo tá ensinando, né? É tão lindo ensinar e viver, igual onde a gente falou com uma mãe, né? Você só falar pro seu filho que ele deve ir à igreja não vai dar certo. Você precisa mostrar o que é ser servo do Senhor. Eles precisam ver em você um servo de Deus. Eles precisam ver experiências em vocês.
né? A sua vida precisa refletir Deus, né? Então, é o único jeito. Não tem outro jeito. Não tem. Eu posso ler a Bíblia inteirinha para os meus filhos. Se eu não viver ela na minha casa, não tem jeito. Então, tanto é que a gente é confrontada diariamente lá em casa. Foi tão lindo ontem que nós estávamos indo para a igreja, a minha menina de 6 anos, a Isa, ela falou pro Gleice, ela falou pro pai dela, pai, traz uma pregação sobre o trono de Deus. Aonde que nós ia falar isso na idade dela? Meu Deus, o Gleice olhou pra mim assim, ela falou pra mim fazer uma pregação sobre o trono de Deus. Uau. Meu Deus, eu fiquei assim, sabe? Ou seja, ela escuta as pregações, desde que as crianças estão ouvindo, as crianças só tem ligada. Estão brincando ali, às vezes deixando a gente cabelo em pé, mas estão aprendendo. Mas guarda mais que a gente. Guarda, o meu menino mesmo mais novo, o Tony, deixa todo mundo de cabelo em pé na igreja. Todo mundo fica doidinho atrás dele. Ele é maravilhoso. Ai, Jesus, 2 aninhos ele tem, o Anthony. Mas olha, você chega em casa, ele tá tocando louvor. Ele pega a guitarrinha dele e começa a cantar louvor, do jeitinho dele. São louvores que ele escutou durante a semana na igreja. Vai guardando. Você acha que ele não tá guardando a palavra? Você acha que ele não tá aprendendo, né? Então é maravilhoso a gente colher dentro do nosso lar. Não tem preço que pague a colheita dentro do nosso lar. Tudo que nós fizermos, né, se no nosso lar, fora, a gente tem que pensar que nós estamos sendo observadas. Ruth estava ali pegando as espigas, mas ela nem imaginava que estava sendo observada. Aí, então, assim, a Si tá fazendo as coisas lá na casa dela, a Isa, o Benjamin, o Tony tá lá, né, de olho. Né? Então, todo lugar que a gente tá lá na igreja, né, a gente tá sendo observado. Sim. Tá no trabalho, a gente tá no trânsito, a gente tá sendo observado, né? Nós em todos os lugares, Tanto pro bem quanto pro mal. Quanto pro bem, é muito interessante. E Ruth estava ali sendo observada, e aí Boaz, né? Ele dava pra perceber que ele se apaixonou. Né, ele era o dono da terra, né? Ele era o líder poderoso, o líder maior lá. E aí a gente percebe que ele se apaixona por ela, porque, gente, pra fazer o que ele fez, se apaixonou. Porque ele primeiro pergunta quem é ela, depois ele vai lá, chama ela pra almoçar, e aí depois ele vai lá e fala pros pessoal, ó, deixem os feixes cair por ela. Ele, tipo, eu acho que ele deixou se apaixonou. Até os mais, as espigas mesmo, não era mais os grãos, né? Não deixa os restos, não, deixa o melhor. O que você escolher, deixa cair de propósito, porque a lei lá de Levíticos, depois se vocês quiserem ler, fala, caiu no chão, deixa lá, não pega mais. Entendeu? Tá, caiu no chão. Os pobres vão pegar. Deixa lá para quem precisar, as necessidades, tá, pegar. Então, gente, deixa pra ela o melhor lá, né? Olha, ele chonou nela. Cuidado, né? Cuidado. E aí, quando ela chega na casa dela, passa um tempo lá, Noemi vai lá e conversa com ela. Fala, minha filha, como é que tá, né, esse negócio? Porque eu acho que no capítulo 3 ali, você percebe que Noemi fala assim pra ela que quer procurar um lugar de descanso. Porque o casamento pra mulher lá era um descanso, né? Eu sei que parece que não combina muito, porque quando a gente casa, a gente trabalha o triplo, né? Mas não é esse tipo de descanso, verdade, não é um lugar seguro. É um lugar seguro. É um lugar seguro, né? Tipo assim, você tem alguém que vai cuidar de você, né? Eu sei que, infelizmente, né, se a gente vive, é uma realidade de todos, né? A gente vê muitos casamentos destruídos, né? Eu falei pra uma pessoa, não é uma realidade de todos, né? Eu tenho o privilégio de cuidar do meu lar, graças ao bom Deus e ao meu esposo, né? Eu tenho esse privilégio. Eu sei que não são todos que têm esse privilégio, não é nem por maldade do marido. Mas eu falo que se todos os maridos soubessem o valor que tem uma mulher no seu lar... Ai, maravilhoso. O meu marido adora. Meu marido ama. Meu marido, ele precisa fazer igual o Júlio. Eu até falei com uma irmã esses dias. Se for igual o Júlio, né, da Rochelle, todo mundo sabe que todo mundo odeia. Tenho 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Eu falo que se ele precisasse, ele faria 2 empregos pra me manter em casa. E eu agradeço a Deus por ele ter essa sabedoria. Porque é muito diferente. Eu tenho o privilégio de cuidar da minha casa. Eu tenho o privilégio de cuidar do meu lar. É cansativo? E a gente não tô falando que não dou conta de tudo. Não dá. Mas a diferença de eu estar lá, ele chegar e eu estar lá na minha casa, né? Tá com um cafezinho preparado, tá com um prato pronto, uma roupinha lavada. Os meus filhos estão ao meu redor ali, eu podendo cuidar deles, né? Abraçar eles. Isso não tem preço. Isso não tem preço que pague. É muito, muito, e nós muito também mesmo. temos a experiência, né, se abrindo um ênfase aqui, também de trabalhar fora, né? Que a gente nunca trabalhou, a gente tem experiência, a gente sabe a diferença que é, né? Então aí Noemi fala assim pra ela, né, percebe que ela tá se dando bem ali. Eu acho que ela percebeu esse cuidado de Boaz, deve ter sido mais do que algumas vezes. E ela fala, viu, vou arranjar um lugar seguro pra ela, né? Fala assim, então, porque na época da colheita lá,
aonde ela vai se deitar lá no pé dele, né? Sim. Nessa época da colheita, ele fazia, digamos, uma barraca, uma tenda lá, uma tenda, e dormia ali perto da colheita, né? Então é nesse momento que Noemi fala pra ela, Noemi, né, experiente, né, fala assim pra ela, você toma um banho, vá toda cheirosa e vai lá deitar. Que era o costume da época, né? Que era o costume dela, vai deitar no pé deles lá. Quando ela vai deitar lá no pé dele, é como se ela estivesse fazendo um pedido de casamento. Sim. Por que Boaz, eu descobri isso esses dias, por que Boaz não pediu ela no primeiro momento de casamento? Porque ele não poderia. Porque poderia ter outros resgatadores. Tinha outros resgatadores. Então ele não poderia. Mas tinha ela poderia escolher. Acho que é primo do esposo da Elimelec. Ela poderia escolher. Elimelec, isso. Ela poderia escolher. E aí, é isso que Noemi fala, viu? Se você percebe, ele tem um interesse por você, porque o Noemi percebeu. Porque o homem pra fazer o que tá fazendo, tá apaixonado. E aí ela vai lá, toma banho, né? E deita lá no pé dele, né? Assim, é um pedido, é como se ela tivesse pedido ele em casamento. Que era um costume. Você deitava e não tinha como. É o que você falou, ele só não fez porque não podia. Porque ele precisava. E aí ela é uma mulher do quê? Sim, uma mulher de atitude. Atitude, de novo. Ai, gente, Ela e tem é o que atitude. você falou. Ela é atitude, só que ela também foi obediente. Foi obediente. Mas você vê que Noemi que podia ter medo, né? Ela podia olhar e falar, mas meu Deus, minha sogra, né, não tá bem, né? Imagina me falar pra mim, colocar, né, num homem que eu mal conheço, né? Me deitar não, ela não se deitou com ele, na verdade ela deitou aos pés. Ela poderia, assim, o consumo naquele dia lá, pelo costume da época, ela foi lá e pediu ele em casamento, foi isso que ela fez, deitou no pé dele e pediu ele em casamento. Se ele quiser, ele é muito especial mesmo. Se ele quisesse, ele poderia ter consumado. Porque lá é assim, antigamente, né? Teve relação sexual, consumou. Talvez ele não fez mas isso ele não fez ele sabia isso. Que não podia. Ele foi... Gente, ele não se aproveitou dela, né? Ele foi muito gentil, né? Foi muito gentil. Ele foi muito gentil. Mas talvez também tenha a ver, além dele, acho que a postura dela. Ela devia ser uma mulher, né, de boa postura. E eu acho incrível isso. Você falando que ela é uma mulher de atitude, ela vai lá, fica deitada aos pés dele, e aí depois ele libera ela e aí ele ela não foi teimosa também, né? Não que ela podia ter teimado com Noemi. Não, mais pra frente a gente vê o que faz. Eu estou já trabalhando ali, já tô conseguindo... deixa que alguém me escolha, né? Isso, a gente resolve depois. Talvez não seja esse caminho, né? Não quero... Mas não, ela sabia em que ela confiava. Aí dá aquela produzida e vai. Você entendeu? Ela sabia em que ela confiava. Ela tinha muita confiança no Noemi, mas não era à toa, né? Não. Ela não tinha, porque essa mulher, ela se mostrou muito íntegra, Noemi. Eu até falei com a Tati, eu falei, o livro é Ruth, mas o foco é Noemi. A base desse livro é Noemi, né? É a serva do Senhor que mudou a história de Ruth e da geração, né? Ela entra na genealogia de Jesus. Entrou na genealogia de Jesus, né? Através de uma serva fiel. Olha que fiel. Coisa linda. Vale a pena. Vale a pena a gente continuar no caminho do Senhor, vale a pena. O Senhor cuida da gente, né? Ele tem nossos caminhos. E aí, quando ele vai lá, que era até que a gente estava comentando uma parte que é sobre descansar, né? A gente estava comentando assim que a Cis chegou. E aí ele vai lá, e aí ele fala assim pra ela, ó, volta lá pra sua casa, da sua sogra, que eu vou resolver. Porque aí é onde ele vai armar aquele esquema lá pra ver se nenhum resgatador queria ela, né? Sim. E aí foi o que você falou quando você chegou, que, um exemplo, ela foi descansar. Foi descansar. Né? Com a sogra dela, ficar tranquila, enquanto ele tava resolvendo as coisas. Isso! Né? E a gente tem que entender, porque ela podia falar, não, eu não vou sair daqui, porque vai que você não me queira. Enquanto nós descansamos, nós ficamos confiantes que o Senhor está fazendo. E ele o resgata. Ela já tinha tomado atitude, né? Não é que a gente vai descansar e ficar lá, não, ela já tinha feito a atitude dela. O Senhor nos ensina que até onde nós podemos chegar, nós temos a obrigação de fazer. O que nós não podemos, ele faz por nós. E ela fez isso, né? Ela tomou a atitude dela, ela mostrou que ela tinha interesse por ele, né? Que ela estava ali pedindo uma ajuda, de certa forma, né? Pedindo um socorro ali e aceitando essa ajuda e voltou para casa e descansou, né? Que o Senhor ia fazer algo. Ela sabia, né? E é muito do que você falou. Enquanto nós descansamos, temos que confiar. Ela foi lá ficar com a sogra dela, descansando, enquanto ele, né? Nós vamos entrar lá no resgate. E isso se entra em várias áreas da nossa vida, né? Porque às vezes eu tiro por mim mesmo. Quantas vezes eu falo, ai Deus, por favor, resolve essa questão pra mim, tô precisando do teu socorro. Eu coloco na mão de Deus. Mas dá 5 minutos eu vou lá e tenho uma ideia. Ai, mas acho que eu vou fazer assim. Né? Não é assim? Você não simplesmente não. Se Deus falou que vai resolver, que nem ele falou, eu vou resolver. Porque a gente tem uma situação difícil, tem outro resgatador aqui que tem um direito aqui, né? Mas ele fala, fica lá na sua sogra que eu vou resolver. De alguma forma nós vamos resolver. Mas às vezes a gente não, né? Se às vezes
Você tem uma situação pra resolver, você fala, ai, Deus, resolve, Deus me É a hora que a gente ajuda, me se atrapalha, socorre. né? Aí você nem terminou de colocar na mão de Deus. Não, Deus, eu tive uma ideia. É a hora que a vou gente fazer faz um assim. fardo. Deus, não é melhor fazer assim, né? E assim a Quer gente ajudar acaba. Quer ajudar Quer dar Deus, uma né? mãozinha pra Deus. Imagine se Noemi. Imagine que nem a Ruth, né? Vamos pensando aqui, né? Um exemplo. O outro resgatador não quis Ruth. Por quê? Porque ele não viu Ruth. Você vê que ele não viu. Ah, verdade. Ele Isso não, não tinha Elimeleque tempo. foi lá conversar com Ele ele foi lá, mas ele não ligeiro. viu. Elimeleque conta uma história lá que ele tinha que herdar. Porque quando ele herdava. Elimelec não, Boaz? Boaz, verdade. Boaz. O Elimelec é o sogro. O que morreu. É o que morreu. Noemi, É o sogro de Ruth, o marido de Noemi. Isso. Não, Boaz. Então Boaz vai lá conversar com os caras lá, com o homem lá. Com os homens. Sozinho. Eles, olha que legal. Ele não mostra, até se aqui, ele disse Ruth, porque Ruth era uma mulher bonita, ele talvez fosse querer. Sim. Ele é ligeiro, gente. E todo o povo que estava na porta de Sião disseram, somos testemunhas. Aí isso daqui já ia finalizando, né? Mas como eles faziam isso daí? Isso é legal, né? Ter essas ideias. Eu tenho até a fotinha que não vai dar pra ver. Mas eles se juntavam à porta da cidade. Olha que importante que era. Se juntavam os homens, os anciões, né? Se juntavam à porta da cidade, tinha um banco nessa entrada. E esse banco ficava os anciões mais renomados, né? E Boaz era um deles. E o outro resgatador também era. E eles ficavam à entrada dessa cidade. E aí, ali, eles resolviam essa situação. Olha que interessante, né? E Boaz foi muito ligeiro. Você vê como importante não era algo assim... De qualquer jeito, não. Tudo que o Senhor entra para fazer na nossa vida, Ele faz de uma importância tão linda e perfeita que não tem dúvida. Depois não vai ter problemas, né? Não tem problema. E Ele nos mostra... Não é que a gente quer ser grande, mas o Senhor nos coloca como grande. Mostra Ele nos mostra cuidado. Ele nos mostra... o Senhor nos honra. Falar, que a honra, não é, a honra é de Cristo. Mas Ele te dá honra também, né? É lindo de ver o cuidado do Senhor, porque o Senhor, Ele te coloca como Ele não te deixa passar vergonha, não te deixa. Porque isso daí, ela foi conhecida pela cidade inteira. Nesse momento, ela foi conhecida pela cidade inteira. Imagina isso, Tati, uma pessoa que chegou viúva, né? Desamparada, sem filhos, não tinha... Aonde, Deus me perdoa da expressão, cair morta, expressão feia, mas é isso, né? E ela, olha como o Senhor fez. Ela passa, a coisa mais bonita, que depois dá pra gente falar lá no finalzinho, né, sobre essas coisas também, ela passa a ser do povo de Israel, né? Ela entra pra família de Cristo, que é o que acontece com a gente, e aí, um homem importante admira, olha o cuidado de Deus. Né? Você vê que às vezes a gente acha que as situações difíceis a gente perdeu o controle. Deus não perde o controle. A gente pode perder, Deus não perde. Por quê? Boaz poderia ter ido qualquer dia nessa plantação, mas ele foi lá no dia que ela estava lá. Ele enxergou ela, ele se apaixonou por ela. Gente, é só Deus que fazer tudo isso, né? É só Deus. Perfeito. Eu falo que o único que consegue movimentar esse coraçãozinho aqui é o Senhor. Deus. Não tem outro. É o único. Não tem. Ele mexe desde um coração duro até o coração mais mole. Ele faz mais mole ainda, né? Mais mole ainda. É lindo de ver. E aí, quando ele... A sabedoria de Boaz, quando Boaz fala assim pra ela, olha por que a gente tem que saber esperar em Deus. Porque ela ficou lá na casa da sogra dela. Então ninguém viu ela, porque ela estava dentro da sogra. E ele foi lá conversar com o outro que poderia ser resgatador. Eu não tinha pensado Quando a pessoa casa, a cultura da época lá, ela herdava a sogra, digamos, né? Ruth, casava com Ruth, cuidava da Noemi e todas as dívidas da família. Então o outro resgatador deve ter pensado, é uma velha, digamos. Ele, na verdade, sabe a hora que o Boaz pegou ele? A hora que ele falou que tinha que dividir a herança dos filhos de Ruth e ia ter que dividir com os filhos dele. E como ele não conhecia a Ruth, não vale a pena. Não vale, às vezes é uma pessoa... Vale a pena. E ela era uma mulher bonita, por isso que Boaz, acho que fala, fica lá, né? Fica lá. Por isso que ele não aceitou. Sabedoria. Agora, ele ia herdar as terras, teimosa. Ele ia herdar as terras, porque Noemi tinha terras pra ser resgatada. Né? E só um parente podia resgatar. Mas ele ia ter que dividir também, porque ele devia ser de posses também, né? De posses. Devia ser de muitas posses. Ele ia ter que dividir tudo o resto que ele tinha conquistado, né? E ele preferiu não. E aí você vê que aí ele não aceita, aí o Boaz já tem todo mundo lá junto na praça pra testemunhar, e depois ele vai lá e se casa com Ruth, né? Aqui, daí chega essa parte aqui, ó. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia,
que ambas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrate e faz-te nome afamado em Belém. Olha isso, que coisa mais linda, que importância, né? Muito lindo. O Senhor já tinha um propósito. É triste o que ela passou lá atrás. Acredito que também fosse um caminho do Senhor, né? Mas o Senhor honra, o Senhor cuida, o Senhor resgata, o Senhor nos levanta, dá uma né? nova história, dá uma nova história. Não é perdido. Quando a gente está no caminho do Senhor, por mais que a gente tenha perdas, o Senhor nos restitui. E muitas das vezes Ele nos dá algo novo. Muito melhor do que a gente imagina, né? Além do que a gente tinha. Muito, muito melhor. Às vezes a gente se apega tanto com o que a gente tem, que às vezes aquilo nem traz tanta alegria para nós. Mas a comodidade daquilo nos mantém... não nos deixa produzir mais, não nos deixa caminhar, nos estagna. E o Senhor não quer a gente parado. O Senhor não quer a gente parado. E aí você percebe que em todo esse processo ainda, a Ruth foi vivendo a vida dela, ela casa, e vai entrar muito do que você falou. Chega uma hora que você percebe que o que Deus fez era maior. É lógico que a dor da Noemi perder o esposo e os 2 filhos foi grande, mas a bênção que ela recebeu foi muito maior. Porque o neto dela é a geração de Jesus. E ela cria ele, né? Ela cria. Então isso é muito bonito. Vou até ler esse pedacinho, que eu acho que é uma das partes mais bonitas, que sempre falou comigo isso. Quando as mulheres chegam a Noemi, no versículo 14, fala assim: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que é melhor do que os seus 2 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, que é a geração de Jesus. Aqui, nesse momento, você viu que Noemi foi curada. Quando as mulheres olharam para ela e falaram assim: Noemi, dá sem entender. Ela se achou alguém para poder continuar vivendo. Continuar vivendo, um motivo. Ela achou um motivo para viver. Até esse momento parece que ela estava na dor. E as mulheres falam assim para ela: olha, Deus te deu um neto que é melhor. De Ruth, né? Até esse momento você vê ela cuidando de Ruth ainda. Ela não tinha olhado para ela, né? Não. Deus te deu um filho, Deus te deu uma nora e um filho que é melhor que seus 2 filhos. Então Deus muda essa história dela, né? E aí agora, né, se trazendo pra gente um exemplo, né? A gente vê isso, né? Que ela saiu desonrada, provavelmente, de Israel quando foi pra Moab. Porque ela foi pra uma terra que o marido dela agiu errado, né? Mas o Senhor levantou a cabeça. O marido dela agiu errado por uma terra que não era. E os filhos agiram errado por casar com mulheres. Mas Deus mudou a história dela, né? Ele não Deus deixou. Mudou, porque talvez porque ela tenha voltado pra terra, que é o que você falou lá na frente. Ela voltou. Ela voltou. Às vezes é necessário a gente voltar onde a gente caiu, né? A Bíblia fala, lembra de onde você caiu? Filho pródigo, né? Também, tem muitas histórias. Mas você concorda que essa história lembra do filho pródigo? Lembra. Lembra muito. E o Senhor cuidou como filho pródigo, foi cuidado, né? Lembra muito essa história. O pastor Bruno trouxe essa pregação e nos trouxe trouxe a memória agora, né? O Senhor é lindo. A Bíblia, ela verdadeiramente, ela nos traz a refletir. E eu falo, não tem nada que você não tenha resposta aqui, ó. Não tem. Tudo tá aqui. Tudo. É coisa mais linda. O Senhor sabe o que a gente vai viver. O Senhor sabe o que a gente já viveu, né? E é maravilhoso. Cuidado de Deus. Vale muito, muito a pena estar nas mãos do Senhor. Eu falo que é gratificante ter o Senhor como aliado. É bobo quem não quer. As pessoas não tem noção. Não sofrem. Sofrem por ter orgulho e não querer que o Senhor haja nelas, né? E essa história também, né, eu acho que traz um pouquinho, a gente, além dessa história de amor maravilhosa, né, de romance lindo, eu acho que lembra um pouquinho também da gente, né? Porque você vê, Ruth, ela não era de Israel, ela não era povo de Deus, assim como a gente também, né? E aí, gentil, né? Gentil, né? E aí nós temos um resgatador, né, Cid? Nosso Senhor Jesus. Que Ele é o nosso resgatador, né? E Ele nos dá essa esperança. Então, e eu amo esse livro mesmo. Eu acho que quando eu olho para esse livro... Sempre que nós olhamos para Jesus, nós temos... Não é assim, Jesus olhando para nós, não é? Nos comprando, quando né, Quando nos nós comprou.
nós nos entregamos aos pés. Olha que lindo. Meu É, Deus! quando a gente se Que joga aos pés lindo! dele, né? Quando a gente se joga, porque aos pés do Ele Senhor que amou você tem que ela. estar. Olha que lindo. Ele amou ela, né? Assim como Jesus nos amou. Mas ela precisou se entregar. Olha, eu te reconheço. Eu te reconheço. E é o que a gente precisa fazer. E ele vai lá e compra, né? Ele compra. O Senhor nos comprou. E a gente só consegue usar e viver esse Cristo quando a gente aceita Ele, né? Quando a gente aceita que Ele nos comprou. Aceita que Ele fez todo esse sacrifício por nós. Que apesar de nós, perdidas com nossas dores, né? Nossas falhas, nossos erros, né? Estamos aqui falando muito bem, né? Falamos do Senhor, falamos com alegria. Mas Deus sabe Deus qual é a nossa conhece. vida diariamente. Deus sabe Nós temos as as nossas lutas, dificuldades, nossas limitações, nossas lutas, nossas decepções, né? Decepcionamos também, né? Além de nos decepcionar, muitas vezes, sim, né? nós decepcionamos muitos também, verdade. né? Não olhe nós como pessoas que, olha lá, elas são perfeitas, eu queria ser perfeito. Não somos. Não somos. Queríamos, né? Estamos em busca. O Senhor fala que a gente tem que aperfeiçoar nele. E é só nele mesmo. Porque se for olhar se eu for olhar pra Tati, eu vou achar defeito nela. Se ela for olhar pra mim, ela vai achar defeito. Então eu não posso ter ela como parâmetro. Eu posso ter ela como uma... legal o que ela fez. Né? É igual a gente falou. Motivação, né? Um ajudando ao outro, estamos sendo observadas, né? Não é isso que a gente falou? Então, nós devemos, como obrigação, nos portarmos como tal, né? Mas não posso ter eu não posso ter ela como base. A minha base é Cristo. É Cristo. O nosso resgatador, né? O nosso resgatador. É o único que vai me transformar. É o único que tem poder de entrar aqui, coisa que eu não tenho. Eu, às vezes, quero tirar a dor de mim, eu não consigo. Esses dias eu vi uma pregação da Tanuri, eu acho. Nunca sei, como que é? Helena Tanuri. Helena Tanuri. Maravilhosa. E ela falou, você não tem poder de desligar o seu coração. Você não tem poder de desligar o seu rim. Você não tem poder de desligar o seu corpo, o seu cérebro. Você não tem poder. Você não tem. Quem manda em você é Deus. A gente fala, o meu corpo, minhas regras. Vocês são bobo. Vocês são bobo. É muita gente, é muito... Quando você tem essa mente, você se priva de viver o melhor do Senhor. Não vivam desse jeito. Porque boa coisa é entregar o nosso corpo a quem nos criou. Nos pés, né? Entregar quem criou a gente. Quem sabe que nós estamos vendo um cérebro esses dias. Meu Deus do céu, como detalhe, como o Senhor é detalhista. O nosso cérebro é a coisa mais linda. A ligação que ele faz para poder trazer isso que a gente tem, essa fala, o entendimento, a compreensão. Não existe um ser humano na face da Terra que consiga produzir. Numa explosão não produz. Não produz um cérebro desse. Eu não consigo entender quem não acredita no Senhor. E eles acreditam, no fundo eles vão acreditar. Porque não tem como não acreditar no que não existe. Igual meu esposo sempre fala, por que não acredita no que não existe? Não faz sentido eu não acreditar no que não existe, então não me fala nada, né? Então você já tá acreditando, né? Alguma coisa existe ali. Eu não acredito nesse Senhor que faz todas essas coisas. É complicado, né? Ele tá reconhecendo o que ele faz. Ele só não quer aceitar. Porque ele quer deixar ainda o seu eu dominar ele. A gente não tem, a gente é limitado. É a hora que vem o sofrimento, vem a depressão, vem as limitações e a gente não sabe o que fazer. Todos nós passamos por isso. Mas quando nós temos o Senhor, ele nos traz a clareza. Igual a gente falou, eu não preciso carregar o seu fardo, mas como nós conversando com irmãos que somos, nós podemos, eu não estando no seu processo, eu posso trazer clareza para você, porque eu não estou limitada. Não pode ajudar ao outro. Eu estou conseguindo enxergar algo que você está fechada, triste, magoada, não consegue enxergar, né? Isso eu posso fazer. E é isso que o Senhor faz com a gente, né? É a força que o Senhor dá, é a força de um só corpo, né? Nós somos um corpo em Cristo, né? Um corpo só. Às vezes, né? Que nem, como a gente se um membro tá doente, o outro tá sarado pra poder levantar, assim, se uma ajudar. perna tá machucada, a gente apoia um pouquinho mais na outra até se recuperar. Não dá pra andar não é sozinho. vergonhoso. Não. Igual a gente falou, você não precisa sair falando pra todo mundo, né? Porque a gente precisa de ajuda, que a gente tem que falar pra todo mundo, que isso chega a ser feio, né? Você passa vergonha lá na frente. Porque você fala pra todo mundo e às vezes você volta atrás, né? Que às vezes é uma atitude que você tava tendo que foi impensada. E você volta atrás às vezes. Acontece, nós somos humanos. E aí ficou vergonhoso, você não precisava passar por esse processo. Então, quando você fala com alguém que tem sabedoria, porque todo mundo sabe quem é sábio perto de você.
Você sempre vai ter A alguém gente que... sabe que a gente pode confiar. E a gente você tem o sabe. Espírito Santo também para O nos Espírito orientar, Santo né? algo que eu sempre peço ao Senhor, que eu falo pro Espírito Santo mesmo. Faça sensível a sua presença em mim, porque eu sei que ele habita em mim. Eu sei que ele mora em mim. A gente Aqui é possa a morada perceber dele, isso, né? Eu né? deixei ele habitar em mim, eu permiti que ele habite em mim. Então o trono do Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Eu só preciso deixar que ele se movimente, que ele governe o meu corpo. Porque se eu deixar ele governar o meu corpo, aí é sucesso. Às vezes é calar as outras vozes, né? Porque às Sim. vezes o Espírito Santo tá em nós querendo falar com a gente, mas a gente tem tantas vozes. É o que a gente Às tava vezes falando, né? A vozes, gente briga o dia inteiro com a gente É, mesmo, né? às vezes são vozes de muitas coisas que a gente assiste, que a gente gosta, né? Que a gente assiste. Aí as vozes dos problemas, das dificuldades, dos medos. É tantas vozes dentro da nossa cabeça. As pessoas nos imitando. As pessoas porque nos às vezes a gente imitando. consegue passar o processo que a gente tem da dificuldade. O Senhor nos ajuda, né? A gente consegue passar esse processo. Não, eu consigo. Eu vou. Daí, de repente, vem alguém e fala, não, você não é capaz. E você, em vez de se apegar no que o Senhor falou pra você, você se apega àquela pessoa, não é que, será que eu não sou mesmo? Acho que eu não sou mesmo. Eu acho que eu não tenho capacidade pra isso. Acho que eu vou deixar. Quantas coisas a gente já Não desiste? Eu sou uma pessoa que já desisti Porque muitas a coisas. gente dá lado para o que é mais fácil. De ouvir a voz do Espírito, né? Ouvir aquela voz da direção. Que nem a gente pode ver aqui, né? Que Ruth, ela ouviu a voz de Noemi. E aí Noemi, e ela se jogou aos pés. né? E ela se jogou aos pés do resgatador. Sim. Então o Espírito Santo sempre está lá nos levando a olhar para Jesus, né? Que é o nosso resgatador, para nós percebermos, né, o que ele tem para nós, o caminho que nós tomarmos, né? Porque agora poderiam dar ouvido, falar, não vou dar ouvido para Noemi, ela deu ouvido. A gente tem que aprender a dar ouvido para aquelas coisas que são importantes para nós, principalmente as coisas que vêm de Deus, que nem Noemi ali era a pessoa que foi a pessoa que alcançou ela para Jesus. E quem nos convenceu dos nossos pecados, aponta para Jesus, é o Espírito Santo, né? Então, assim, é muito lindo que a gente aprendeu no curso de Sistema de Teologia. Quem liga, quem une Deus e Jesus é o Espírito Santo. E ele mora em nós. E ele mora em nós. Imagina que privilégio, gente. É incrível. Só que ele só aparece, ele só governa a nossa vida se a gente permitir. Porque ele é educado. Se a gente é educado. Se a gente permitir, se a gente chamá-lo, se a gente convidar ele, né? Se a gente, ao invés de olhar para nossa mente, para nossa alimentação humana, né? Limitação quer dizer humana, olhar para o Espírito Santo. Eu não sou capaz. Eu olhando por mim mesmo, não sou capaz, não. Mas eu sei que se o Senhor me movimentar, agir em mim, eu vou longe. Nós vamos longe. O Senhor nos capacita. Vai ser sendo Isso que eu estou fazendo com vocês hoje, de estar conversando, falando da Bíblia, gravando. Não faria isso há um tempinho atrás. Não faria mesmo. Eu fico muito feliz porque o Senhor está me libertando. E é algo que eu tenho orado. O Senhor não fez porque Ele quis fazer. Não é forçado. Não é forçado. É algo que Ele colocou no meu coração, né? Ele nos levantou para pastorear uma igreja. E no primeiro instante que Ele fez isso, há 7 meses atrás mais ou menos, Ele já colocou. Ele já colocou em mim. Busca autoridade, busca ousadia, busca se despertar na presença do Senhor. E busca perder a timidez. Porque eu sou uma mulher de falar, mas eu tenho dificuldade de... Tinha, em nome de Jesus, não terei mais. Dificuldade de estar em evidência. E falar, conversar e ser ouvida. Porque eu sou de uma família grande, tenho uma família grande, então isso não foi trabalhado em mim, né? Não é nem por maldade, mas uma família grande, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer se apresentar e a gente acaba falando junto, né? Então eu não havia necessidade de me posicionar. E o Senhor trouxe isso muito lindo, que o Senhor trouxe para mim orar em relação a isso para minha vida. Que eu comecei a pedir ao Senhor. Me dê ousadia, tira de mim essa timidez. Senhor, eu preciso estar à frente das irmãs, eu preciso estar à frente do teu povo. Quando as pessoas chegarem até mim, eu preciso estar... Precisa falar, precisa ter um posicionamento, eu preciso ter entendimento, eu preciso estar posicionada no lugar certo. E eu tô vendo o Senhor trabalhar isso em mim. E é maravilhoso, eu tô amando. Porque falar do Senhor é a coisa que mais maravilhosa, fazer parte. Fazer parte. Gente, e isso é maravilhoso. E gratificante. E a gente poder né, até quando eu falei pra Cici, vamos conversar sobre a Bíblia pra motivar outras mulheres. Porque, né,
A gente vê que tem vários, vai ter vídeos aqui com vários pastores, homens, mas só Bem que eu campura, percebo muito essa bom. dificuldade, às vezes, das mulheres, né? Porque ainda queira ou não queira, um mundo teológico, é lógico que a gente não fez um estudo profundo teológico, que como eu falei, Sim. esses 10 meses, essa leitura da Bíblia, ela é uma leitura com aplicação pessoal. É para quem Como tá edifica, chegando né? hoje para Jesus, ou para aquele que tá há 10 anos, a falar que eu preciso ler a Bíblia para mim. Né? Embora o estudo teológico mais profundo é maravilhoso, mas a gente quer essa aplicação pessoal. E a gente percebe que as mulheres, elas têm mais essa dificuldade sim, na Bíblia. Você pode, são mais pregadores, né? Do que pregadoras. Mas não é porque as mulheres não leem Bíblia, porque às vezes elas têm essa dificuldade. Na verdade, nós estamos tendo esse privilégio há pouco tempo, né? É. De termos a liberdade de falar público. Não é? E é importante a mulher ela saber que ela pode ensinar. Por quê? Porque às vezes a mulher ela fica esperando o sacerdócio do homem, que tem que ter um sacerdote na casa, muito, mas eu acho que é a mulher que passa mais tempo com os filhos. Né? Então, que nem a Cici tá ensinando a Isa lá, ela falando, discipulando a filha dela, ela pode falar, olha filha, porque a mãe leu, né? É uma coisa que não só parte do homem, mas parte da mulher também. Então isso é muito legal quando a gente motiva outras mulheres a lerem a Bíblia, né? Sim, assim, é maravilhoso. A mulher ela vai aprendendo, então ela ensina, o marido ensina, todo mundo ensina através da Bíblia. Né? Então isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz, eu estou muito grata a Deus da Ci estar aqui com a gente hoje. Deus, e ela vai vir comentar outro livro. Vou! Que é o nosso desafio. Eu vou! Nós queremos mais. Eu falei assim, eu quero mais mulheres aqui. Eu falei, esse ano a gente quer mais mulheres para colocar aqui. Eu amo conversar com a minha amiga. Vai ser muito legal. Nós sempre temos um tempinho produtivo, né? Sempre que a gente... vocês participarem aqui, são coisas que às vezes a gente comenta, às vezes a gente não consegue ter um tempo, assim, eu agradeço a Deus pela vida da Tati, que me ajuda a crescer muito, viu? Essa mulher aqui, gente, agarra nela. Eu falo pra todo mundo que tem a oportunidade de estar perto da Tati, do Fê, que agarrem neles. Eles são mestres da palavra do Senhor e não somente mestres. Não, somos curiosos da palavra, mas nós amamos a palavra. Eles amam a palavra. Acima de entendimento, de teoria, eles têm amor pela palavra do Senhor. E mas isso é maravilhoso mesmo, né? É maravilhoso. E esses momentos é muito gostoso, que nem a gente percebe quando a gente tá junta, que a gente pode falar um pouco da palavra, né? Assim, a gente cresce muito uma com a outra, testemunhando, abrindo o coração, porque às vezes a gente tá falando sobre a nossa isso, vida, né? É a vida dos outros também. Que legal, gente. Toda vez que as mulheres se unirem, lógico que a gente vai falar de receita, a gente vai falar de marido, a gente vai falar de casa, fala de tudo, não. A gente quer falar de tudo, mas quando a gente fala da palavra, gente, é gratificante. E às vezes a gente se reúne com mulheres, as mulheres ficam 5 horas conversando, e a gente às vezes não fala da palavra. E isso daqui vai mudar tudo na vida da gente. Muda tudo, olha quanta coisa a gente aprendeu. É muita coisa, né, autoridade, ousadia. Nossa, atitude, amor, obediência, amor. Ser uma boa sogra, uma boa nora. Olha, gente, é um segredo. Eu falo que eu vou agarrar minhas noras e meu genro pela comida. Em nome de Jesus, vou estar boa até lá. Vou fazer eles comer bastante, porque ninguém rejeita uma comidinha boa, né? É verdade. Um feijãozinho novinho. Eu falei, eles não vão sair da minha casa, não. Mas só que a gente pode até comentar um dia. Tem aquela lá, né? Que esqueci o nome dela. Abigail, se eu não me engano, que Davi vai lá, ele fala pro marido dela, que o marido dela era terrível, eu não sei se é Abigail o nome dela, dá branco em mim aqui, não lembro, mas o marido dela, Davi fala pro marido dela que é preparar comida pros soldados, aí os soldados vão lá, aí o marido dela fala, não vou preparar nada não, Davi quis, né, não vou preparar. E aí Davi fica revoltado e Davi fala assim, que vai voltar lá e vai matar ele. Porque Davi era guerreiro, vai matar todo mundo. Mas ela, sabendo que o marido dela não era sábio, ela vai, pega, cozinha um banquete e antes de Davi chegar lá com soldados pra matar, ela tá no meio do caminho com um monte de comida. E aí ele se alimenta, entendeu? Ou seja, daí ela acalmou o coração. Parou uma guerra por causa da comida. Segredo, tá vendo? A gente pode comentar sobre isso desse, tá lá em Samuel, a gente pode combinar um dia de falar sobre as mulheres da Bíblia, né? Sim. Ai, a gente se empolga, bem né? pura. O pastor vai ter que liberar a Si agora. Ai, nós, eu amo. Ai, é bom demais, bênção. Eu amei estar aqui. Sim, quero te agradecer por esse tempo, muita sua vida, de verdade. Esse tempo aqui, essa comunhão que as pessoas podem ver, é a nossa comunhão de verdade, né? E a gente aprender junto da palavra ninguém afasta nós das nossas conversas, né? Isso a gente não perde, não. E a gente cresce em Deus, né? Muito. Cresce em Deus. Obrigado por cada palavra que você trouxe aqui. Tenho certeza que abençoa a vida de muitas pessoas, né? Abençoa a nossa vida mesmo, né? Eu até escrevi aqui sobre atitude. Existem coisas que a gente lê e a gente não percebe, o outro vai ver, Sim, né? é isso. Que a gente é um corpo, isso é legal, né?
e a gente tá vai... atento ali. Um percebe com o outro através dos testemunhos, né? Então, Tenho certeza que se vier você. mais alguém aqui falar desse mesmo livro, vai ter coisas Outras novas. coisas diferentes, Porque sempre. o Senhor nos ensina Se que a palavra dele é revelada, um vídeo né? amanhã sobre esse assunto, é outra coisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele revelado, a palavra é né? muito viva, né? Então, eu quero motivar você, continue lendo a Bíblia, né? Nós queremos mais mulheres cada vez mais lendo a Bíblia. Os homens também cada vez mais leem as Bíblias, né? Que as famílias possam se sentar à mesa para ler a Bíblia, é o desejo do nosso coração. Sim, né? faz Que uma o Senhor diferença enorme. continue abençoando, faz muita diferença. Os meus filhos, né? eles gostam que eu faça eles dormir com a leitura da Bíblia, com a história. Que lindo. Eles me pedem, nossa, eu acho lindo ver o Benjamin, ele me pede sobre, o que ele falou mesmo? Sobre... Ai, mãe, conta a história pra mim de Abraão. Ai, daí conta a história de... Eles gostam de Jonas. Olha só. Eu fico vendo e falei, ai, meu Às Deus, vezes obrigada. você compra um livro, sendo que aqui você tem as histórias tudo. Tem história, aquele história de romance, né? Legal. Tem história de a tudo. A história de Jonas, gente. Que história mais incrível. radical de Jonas. Tem muitas histórias, né? Esse dia a Isa ama a história de Esther. Ela ama, né? A de Esther, ela gosta. A Esther é maravilhosa. A mulher virou rainha, né? Uma mulher É um canto, né? Canto. Quem que não quer, né? Nós todas queremos ter a atitude que aquela mulher teve de oração, de jejuar, não é? De posicionar. De posicionar. Ela juntou um povo, né? Ela conseguiu juntar um povo, porque ela não se deixou abater. Ela não se deixou abater pela situação. Como Deus usa as mulheres na Bíblia, né? É lindo, é maravilhoso. A gente também, né, que a gente quer. Usa nós, Senhor. Usa nós, Senhor. Esse aqui, né, paizinho? Às vezes a gente, né, às vezes o pessoal acha que Deus, Jesus, a Bíblia é machista, não valoriza a mulher. Gente, do começo ao fim, a Bíblia tem Débora Juíza, Deus do começo ao fim das nossas maravilhoso. mulheres, né? É incrível. O que o Senhor faz com a gente. Mas né? amém. Sim, Deus abençoe. Pode terminar de falar, concluir o legal. E o legal é que o Senhor usa as mulheres, porque as mulheres, elas são sim mais sensíveis. Nós lidamos com amor, nós lidamos com carinho, nós damos uns tapinhas de vez em quando, mesmo dando esses tapinhas, nós sabemos falar. É verdade. Isso que é legal, né? O Senhor nos capacitou dessa forma, né? Então, não tem preço que pague isso, né? É verdade. Não tem. Vale a pena servir ao Senhor. E eu quero agradecer essa oportunidade também. Amém. E aprendi a amar essa palavra de Deus aqui. Uma das pessoas que me inspirou foi essa mulher maravilhosa que eu amo. Isso é o legal da mulher, né? Eu tinha dificuldade demais na leitura da palavra. Eu sempre tentei por anos. E eu não conseguia dar sequência. E eu conversando com a Tati, falei, Tati, me ajuda. Ela montou um grupo, eu comigo e com ela, na verdade, do WhatsApp. E nós tínhamos a leitura. E o primeiro livro nosso foi de Ruth, né? É um livro algum muito tempo especial. atrás. Há quase um ano atrás, já faz um tempo. Tem mais já. De um ano, Deve tem mais de um ano. Deve ter uns 2 anos ou mais. E ela pegou e falou, vou conversar, vamos fazer isso, né? Nós todo dia temos um tempinho ali, lemos um capítulo por dia. Conversava e aplicamos na nossa vida. E assim ela me deu um norte, né? Cada um tem o seu jeitinho de acompanhar a Bíblia, né? Mas o segredo é o que você falou, assim, eu tentava. Né? Então, quando você tenta, você percebe a sua dificuldade. Sim. Agora tem pessoas assim, que nem começa. Não começa porque acha que não vai conseguir, ela sempre estava tentando, não é verdade? Sim, você tem que tentar. Por anos, eu sempre falo pra você, né? Eu fiquei feliz porque eu consegui nesse ano. Faz 3 anos que eu tô tentando acompanhar ela nessas leituras. Da leitura, né? A leitura que eles têm, graças a Deus, já faz uns 3 anos já? Tem 3 anos. Que eles estão fazendo esse propósito com o Senhor. Que eles também têm um grupo de leitura da Bíblia. Pra ler a Bíblia toda em 1 ano, 10 meses, são né? várias, as estratégias que o Senhor dá pra eles. Vai dando. E eu tentei já por esses 3 anos, eu cheguei a colocar nome e tudo, e eu não conseguia concluir. E isso me trazia frustração. Falava, poxa vida, eu não vou, deixa quieto, não vou conseguir. E esse ano eu consegui ligeirinho, né? Tô acompanhando ainda, não consegui acompanhar eles por causa das crianças, tudo. Porque eu preciso também ter uma ordem melhor na minha casa em questão de leitura, né? São 3 crianças pequenas, tem um tempo. Eu acho que é muito legal isso, sim, que cada um tem o seu tempo. Sim, né? Eu não me cobro mais. Antes eu me cobrava. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo é diferente, eu não tenho crianças em casa, então é totalmente diferente. Como tem mulheres que às vezes não tem criança, mas trabalham fora. Eu também não trabalho fora, então o meu tempo, eu consigo ter um tempo maior do que alguém que tá com criança em casa, que vai trabalhar fora. Então a gente tem essa sensibilidade. O que a gente não pode mesmo... não fazer. Você não tem que se comparar com o outro, porque eu acho que as pessoas dizem, quando se compara, você tem que se comparar com você. Tipo assim, eu consegui cada vez melhor, né? E hoje tá aqui, gente, comentando o livro de Ruth, né?
E ela já leu várias vezes Pra até o mim livro é de uma Ruth. gratidão. uma honra. É uma maravilhoso. gratidão, é maravilhoso, porque eu consegui, você também pode conseguir, né? Eu posso não ter concluído a Bíblia toda, não mesmo. Tem muitos livros que eu tenho vontade de ler. Mas vai concluir. Mas eu vou concluir, eu tenho certeza que eu vou. E aos poucos, eu não preciso ser rápida. E esse Igual é o eu lembro tempo, que a Tati me falou, lê só um capítulo, ou lê só um verso. E pensa nele. Pensa nele, reflete nele, que vai te trazer também crescimento no espiritual, né? E eu falei, não é que é verdade? Se você lê um versículo por dia, né? É com nós mesmo. A nossa, não é uma disputa. Não. A leitura da Bíblia não é uma disputa. Eu li a Bíblia 10 vezes no ano. Eu li a Bíblia 1000 vezes na minha vida, sei lá, né? Número muito alto, mas não é uma disputa. Não. A Bíblia, o Senhor nos deixou ela para que ela seja uma instrução para nós, para que a gente tenha compreensão. E eu falo, Senhor, eu quero conhecer o Senhor por mim mesma, não quero mais ouvir falar pelos outros. Se amadurecer. Eu quero crescer no Senhor, sabe? Porque eu ouvi a minha vida inteira como era servir a Deus. E eu tentei fazer da forma, né, que era, no meu jeitinho. E hoje eu vivendo, eu buscando por mim mesmo. Por desejo, Deus, né? Por desejo, tendo experiências com o Senhor. Não tem preço. Isso não tem preço. Busquem, vivam. Procurem viver essa vida com o Senhor, vocês por vocês mesmos, não pelo outro. Busquem ajuda, busquem reforço, busquem segurança em alguém, busquem um acompanhamento se precisar, mas a busca íntima, sua e é pessoal, sua com Deus, é pessoal, não tem quem possa fazer isso por você. E quando você faz... que o Senhor fala é maravilhoso, né? É maravilhoso. E é isso, gente, sabe? Motivar. Digamos que você tá vendo esse vídeo agora e você fala, nossa, não tô conseguindo realizar minha leitura. Se não, os livros que passou, tudo bem, começa daqui pra frente. É melhor lá no final do ano você ter lido um livro inteiro da Bíblia do que você, não, me atrasei e desisti. Eu li um livro, glória a Deus, eu li um capítulo, glória a Deus. Você leu. O duro é quando a gente já desiste, porque já aconteceu comigo, falar assim, comecei, eu li 3 capítulos, me atrasei, vou desistir. Não, agora, continua. Todo mundo já terminou? Não tem problema. Se todo mundo vai terminar em dezembro, novembro, você terminar em fevereiro, junho, agosto, novembro do ano que vem, não tem problema. Continue, vai lendo um capítulo por dia, um versículo por dia, e o Senhor vai te motivar. Quem sabe daqui uns dias é você, né, fazendo vídeos aí, motivando as pessoas da sua igreja, da sua família, da sua casa, um motivando ao outro, né? Que isso é uma coisa que a gente faz reparar na gente, né? Hoje em dia, se eu leio, é porque pessoas me motivaram. Eu fiz parte de muitos grupos de leitura, né? Então, eu fiquei pensando, olha, isso aí que ajuda, vou ajudar outras pessoas. E assim, ajudou, cada um vai ajudando cada vez mais o outro. Mas tá bom fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Sim, que Deus continue te abençoando. Amém, viu? Que você como amiga, já sei como você é, uma pessoa maravilhosa. Amém, como pastora, que o Senhor te use cada vez mais. Amém, eu recebo. Eu anseio pelo dia que eu quero te ver te pregar, ministrar, né? No púlpito sobre isso. Porque é o que você falou, você tem vivido isso com Deus, né? Você tá tendo as suas experiências com Deus. E que você seja usada para motivar outras mulheres, né? Que mulheres um dia você possa estar sentado numa mesa também e as mulheres falando, né? Olha, gente, eu tô lendo a Bíblia com a pastora porque olha como foi gostoso. Sim, você às vezes a gente coloca limitações na gente, mas olha que nós eu amei, né? Medo, eu amei. A gente tá estamos super ansiosa. Eu gosto que vai ser. Eu sempre fico muito ansiosa, porque eu também a gente quer entregar o melhor, né? A gente não quer fazer nada por fazer. Mas a palavra do Senhor é o Senhor, é o nosso dia a dia, né? Então que Deus continue te abençoando. Não muito obrigada, difícil, né? Por você ter esse tempo, né? A gente sabe que às vezes a correria não é fácil, mas você tirou esse tempo valeu pra estar aqui com a gente. Vamos daqui até dezembro, teremos a nossa pastora Cíntia aqui de volta, tá? Ministrando alguma palavra, vai ser muito especial, tá bom? Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, né? Se quiser também, eu vou aproveitar que a minha pastora tá aqui, né? Então ela vai orar de novo, entendeu? Amém, vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada, meu Deus, Jesus, por ter nos dado, Senhor, sabedoria, entendimento. Sim, obrigado pela amizade da Tati. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar dando estratégia a ela, ao Felipe, Senhor, cada dia mais, para alcançar, Senhor, as almas, ó Pai. Em nome de Jesus, que este ensinamento que o Senhor nos deu nesta manhã, ó Pai, possa verdadeiramente alcançar os corações. Que não fique só nas nossas palavras, ó Pai, mas que em nome de Jesus alcance, Senhor, as almas que estão, Senhor,
e vão, Senhor, nos ver, Jesus. Por misericórdia, que esse vídeo vá longe, Senhor. Que ele alcance uma multidão, não para glória e mérito nosso, mas para que o seu nome seja louvado e glorificado. E que a sua presença entre no lar deles, ó Pai, e faça a diferença como o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Continua, Senhor, conosco, ó Pai. Que este lar, Senhor, continua crescendo, Jesus, em sabedoria, Senhor. Que os sonhos, os projetos, Senhor, da Tati, do Felipe, Senhor, sejam cada dia mais alcançados pelo Senhor, sejam vigiados pelo Senhor, e que eles venham conseguir realizar no tempo certo. E que enquanto esse tempo não chega, que eles consigam colocar, Senhor, todas as suas aflições, ansiedades nos seus pés, para que seja leve, Senhor, este fardo. E esse tempo não seja penoso, Senhor, mas seja um tempo produtivo, um tempo, Senhor, de crescimento, ó Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. É assim, Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo e atento, Senhor, ao nosso falar nesta manhã, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Amém. gente. Glória a Deus.